Alô, bom dia, o galo cantou, o boi berrou, o ambiente de fazenda já está implantado em todo o território nacional e nós chegamos aqui para falar com o Brasil inteiro e até com o povo do estrangeiro sobre muito assunto do agronegócio. Só que o assunto hoje, abrindo a programação diurna do canal do Boi, ele vem em dose dupla. Primeiro com o Nelson Barreto, que é um dos escritores, um livro que foi feito a quatro mãos, né, Nelson? Isso. Não é ele e professor Lana, né? É professor Lana? Lana? Ele Lana. é jornalista e bacharel de Direito. Daqui a pouco o Lana vai estar nessa mesa aqui, a gente fala. Nelson, é a quatro mãos. Quatro mãos. E o tema? O tema Bom é... dia, tudo bom? Desculpa. Bom dia, como é que vai? É um prazer muito grande estar aqui com... Veio de Brasília? E a honra, eu estou de Brasília, dei uma parada aqui em Uberaba e seguimos para São Paulo. E ele veio de São Paulo. Então sim. Encontramos... O Bolsonaro não está no meio? Não está no meio. Agora ele está de quarentena aí por causa do ministro. Mas ele mesmo não pegou, né? Podia mudar esse termo de quarentena, passar para resguardo. Você lembra do resguardo antigamente? Mas então, para nós é uma oportunidade muito grande poder conversar aqui com o Crozara, porque a história do Brasil foi totalmente deturpada e esquecida, né? Então, isso aqui foi uma ideia ainda do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira e também do príncipe Dom Luiz. É um estudo que o Lana, que participou mais, inclusive, de várias fontes para mostrar a história dos milagres e prodígios na história do Brasil. Quer dizer, o Brasil não só, a gente diz, é uma terra abençoada, mas é uma terra providencial. Ou seja, em plena Idade Média, Dom Afonso Henriques, que era conde, Nosso Senhor aparece para ele antes de uma batalha contra 5 reis mouros, né? Naquela época estava aquela luta, né? Em resumo, Deus se fez presente. Se fez presente e disse, você vai combater como rei, porque eu construo e faço a demolição dos impérios. E eu quero fundar um reino para levar o evangelho a terras ignotas, terras desconhecidas. Isso. Nesse momento abriu uma janela para o índio na história do Brasil? Não. Exatamente. Aí quando chegam os portugueses aqui, começa o contato. E aí o livro narra outra coisa impressionante. Então a história do índio na formação do Brasil também é distorcida daquilo que a gente vê nos meios oficiais? E aí nós vamos chegar no marco temporal, quer dizer, para mudar esse marco temporal, eles têm que distorcer a história. O marco temporal, em poucas palavras, é exatamente o que, Nelson? É o artigo 231 da Constituição que diz o seguinte, as terras indígenas vão ser demarcadas aquelas terras que eles estão ocupando, tradicionalmente. Não as terras que depois, o verbo está no presente. Então, o marco temporal, que o pessoal fala é isso, é a Constituição de 88. Se tinha índios em 88, então já foi demarcado. Agora eles começaram a invadir as terras, essas ONGs todas manipulando e querem novas terras, que é pegar o agronegócio. Só em Mato Grosso é uma barbaridade, 4 milhões de hectares. Mas tira isso do agronegócio? Sai do agronegócio? A questão é em Santa Catarina. Para ter uma ideia, já tem a reserva Choclen lá, eles querem ampliar. Nessa ampliação ali são pequenos agricultores, tem empresas, tem cidade, tem tudo ali. Vê se pode, eles invadiram aquilo tudo, dizendo que aquela terra já foi deles. Bem, já foi de todo mundo. O Brasil inteiro já foi. Já foi. Então, são 1.000 propriedades, gente que tem escritura de 1902. Nossa, Nelson, que coisa séria. E como é que está esse assunto? Porque já está lá no final, o STF está votando, né? Foi o seguinte, toda essa confusão começou com o relator, o ministro Fachin, que disse, não, direito de propriedade não interessa, o que interessa é o indigenato. Então, qualquer lugar que os índios queiram, pode colocar para eles. Bem, aí acaba a segurança. Até a casa do Fachin também? Pois é, pode, qualquer lugar aqui também. Casa não, deve ser mansão, né? Mansão. Bem, aí que acontece? Depois veio o segundo ministro, que foi o ministro Cássio Nunes Marques, que deu um voto excelente, baseado na jurisprudência, mostrou, primeiro, é constitucional, o Supremo tem que respeitar a Constituição, porque agora tem esse termo, né? O Supremo já não usa mais a Constituição. Segundo, em 2009, na questão da Raposa Serra do Sol,
foi repetido esse marco Fizemos temporal. eu e você uma grande entrevista na época, lembra? Lembro, exatamente. Olha só. Aquilo ali foi um desastre. Tirar aqueles arrozeiros. Putz, Era 5% da produção acho que nacional de hoje arroz. não colhe um cacho de arroz lá, ou colhe? Não colhe. Não colhe. Os próprios índios querem os arrozeiros De volta. de volta. E depois, o que nós temos? Veio o ministro Alexandre de Moraes e pediu visto. Então está suspenso. Mas e placar nesse momento? Está 1-1. Jogo duro. Está jogo duplo. Falta só o segundo tempo ou não? É mais? Aí que está. O que nós estamos querendo agora, Paz no Campo? Existe um projeto na Câmara dos Deputados, PL 490, que regulamenta isso. E mais, dá liberdade para os índios trabalharem. É o que o índio do século XXI, ele não quer mais aquele índio do atraso, não. Ele quer entrar na agropecuária, entendeu? Já tem índio produzindo soja, café, camarões lá tudo. Aí o próprio índio diz, não, eu não quero ficar nessa pobreza aqui, não. Eu também quero participar do... Quer inclusão. Quer inclusão. Não é? Exatamente. Quer participar da festa do agronegócio, que é uma festa séria, não é? Deixa eu chamar um intervalo, é coisa rápida, nós já voltamos, Sim. ok? Voltamos já, porque aqui o programa é preparado com antecedência, por isso que essa volta é rápida. Tá certo. Porque aí o Marco Aurélio, nosso competente editor, faz ali o nosso entremeio, mais a nossa equipe técnica em Campo Grande. Corta as minhas partes aí. Não, corta não. Não corta as partes de ninguém. De ninguém, tá bom. Ô, Nelson, Sim. Nelson Barreto, para que vocês tenham uma ideia, é um dos jornalistas mais importantes e atuantes atualmente no Brasil, na vigilância, é um plantonista dos interesses do agronegócio hoje. Reside em Brasília e ele é do Paz no Campo, que é todo aquele movimento onde o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, você viu como é que eu estou bom para Tá falar? bom. Não é? É a grande figura, está exposto nas grandes mídias, né? Sim. A gente grava muito com ele aqui, faz ao vivo, vai a São Paulo, né? Não, precisa ver, quando ele aparece lá na Paulista, nessas manifestações, é fila de gente. E Tirando as fotos com deputados, senadores. Exato. Ô, Nelson, esse café com boi, ele é rapidinho. Eu te convido a participar de um bloco maior, de 15 minutos ali no Zebu para o Mundo. Pois não. Porque eu quero um tempo também no Café com Boi, não nesse de hoje, mas no de amanhã, talvez, com o professor Lana. É Carlos Lana, né? Carlos Lana. Carlos Não, mas nós combinamos que Sodré Lana. Sodré Lana. Sodré Lana. Esse é o nome artístico dele. Exatamente. Não é um nome de escritor, né? Jornalista, né? Sodré Lana, de Belo Horizonte, né? E Ponte Nova. Ponte Nova. Ele se formou em Belo Horizonte, mas O Lana tá... é mineiro. Mineiro, uai! Uai! Ele está aguardando para fazer a gravação dele. Já deu um grito, eu Já sou deu mineiro, mineiro, uai! Vai ser com o Lana uma bela entrevista. Que ele é daquelas mineiros que não são raros, porque são muitos intelectuais mineiros que dão realmente um baile nessa questão de cultura no Brasil, né Nelson? Exato. E você não é mineiro, mas também é um homem muito... Morei em Minas, 5 Bom, anos. é. Morei 5 anos em Não, Minas. mas você trouxe mais conhecimento do que levou, ou não? Não, que é isso, não. Igual. Ah, Você já chegou a jeitinho falar... mineiro. Eu ouvi outro dia uma entrevista da ministra, Tereza Cristina, e ela dizia que queria fazer agronomia, né? Aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Aí o pai disse, não, você vai para Viçosa, porque você tem que pegar a mineirice. Eu não vejo, eu tenho muito contato com a ministra, porque o Marquinhos Montes, ele é daqui, de Uberaba, né? Certo. Nós temos amizade há muito tempo e ele é hoje o segundo homem do ministério, né? O secretário lá. E eu nunca vi a ministra, embora a tenha entrevistado algumas vezes, falando uai, sou, trembão. Não chegou a tanto, Você também né? não fala trembão, né? Também não cheguei a tanto. Eu vou iniciar. Mas eu perdi meu sotaque carioca, né? Isso eu perdi. Quer dizer que aquele chiadinho carioca você não tem mais, Não tem né? mais. Os mineiros lá cortaram. Levaram, né? Eu gosto de ouvir muito o maranhense falar, porque ele não tem chiado, não tem o ai do mineiro, não tem o vorvo do paulistano do interior, do paulista do interior, né? Diz que é um dos melhores portugueses do Brasil, né? É claro, absolutamente claro, claro, né? Ô Nelson, eu desejo a você uma boa trajetória, né? Nesse assunto, marco temporal. Quando volta? Quando vai? Esse negócio de pedir vista demora às vezes, né? Normalmente de 1 mês a 2, mas pode ser que espere mais,
a Câmara e depois o Senado decidir esse projeto, porque o certo é o Congresso Vou legislar. tentar, não vou prometer a você, porque não depende de mim, nem de você, depende dele. Vamos ver se a gente marca uma entrevista ou com, como é que chama o ministro esse que veio de São Paulo, que é muito questionado aí, ou, como é que chama o ministro que pediu vista? Ah, Alexandre de Moraes. Vamos ver se a gente conversa com o Alexandre de Moraes aqui na frente das câmeras do canal do Boi, exatamente porque é a oportunidade que a gente tem até para poder esclarecer melhor, né? E o ministro Cássio Esse é o Nunes ministro Marques, que deu o voto muito do bom. bom voto, do voto certo, correto, né? Jurídico. Jurídico, do ponto de vista geral, defensável. É o que ele diz, ó, será instalado a insegurança jurídica. Não, vamos trazer o índio para o nosso meio, não vamos dar terra para ele ficar sofrendo, como nós já sofremos muito também, né? Vamos trazer o índio para cá, para produzir Raposa Serra do Sol. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nelson, vamos caminhar? Vamos caminhar. Obrigado por Até a você próxima, ter se Deus quiser. Se Deus quiser. Está aberta a programação diurna do seu, do meu, do nosso canal do Boi, falando para todo o Brasil e para o mundo afora. Muito obrigado, até o próximo.